E aí, pessoal, tranquilo? É, novamente, né? Estamos aqui, mais um dia, mais uma batalha. E antes de mais nada, gostaria de me desculpar, o porquê na última aula eu tinha prometido que essa aula seria bem mais curta, né? Esse é um assunto, mas conversando com os outros professores, nós concluímos que era melhor nós adiantarmos um certo assunto para vocês, que é geometria molecular. E nessa aula se encaixou perfeitamente. Eu acho que vai agregar bastante pro conteúdo aí. E, novamente, como é a continuação do outro assunto, uma apostila K2. Então, se vocês quiserem perguntar para mim qual é a página da apostila K2 para vocês estudarem depois quem tem a K2, alguma coisa assim, eu não vou saber dizer, mas é isso aí. Vamos lá. Vida que segue, né? E para quem já viu os slides, o número de slides, não se assustem. Porque tem muito slide, mas não quer dizer que o assunto é tão extenso. É porque vocês vão entender ao longo da aula. Vamos lá. Então, a aula de hoje nós vamos tratar de ligações covalentes. O que são as ligações covalentes? Recapitulando a última aula, nós vimos que ligações metálicas são quando você tem metais se unindo, formando uma liga metálica, formando um composto metálico. Ligação iônica é quando você tem ametais e metais, ou metais e hidrogênio. E a ligação covalente é quando você vai ter ametais interagindo com ametais, ou semimetais, ou hidrogênio. Inclusive, o hidrogênio com hidrogênio também é uma ligação covalente. E o que eles vão formar? A ligação iônica forma composto iônico. Uma ligação metálica forma composto metálico. Ligação covalente vai formar um composto molecular, ou composto covalente. Na ligação iônica, fazendo outra comparação aqui, nós temos uma doação de elétrons. Um composto, o metal, doa elétron para o outro composto, o metal, ou hidrogênio. Na ligação covalente, nós não vamos ter uma doação de elétrons, nós vamos ter um compartilhamento de elétrons. Pera, Pita, como assim compartilhamento de elétrons? Aqui, nessa molécula de metano, gás metano, que é o CH4, nós temos o carbono compartilhando os elétrons dele com 4 átomos de hidrogênio, que também está compartilhando cada elétron dele. Então você vai ver, o hidrogênio e o carbono ali estão compartilhando 2 elétrons. Ali, tanto em cima quanto nos lados quanto embaixo. Cada átomo está compartilhando 2 elétrons, cada átomo de hidrogênio compartilha 2 elétrons com um átomo de carbono. E é basicamente isso na ligação covalente. Eu vou ter átomos compartilhando elétrons, pares de elétrons com outros átomos. Quando você compartilha esse par de elétrons, é como se você estivesse doando, mas ao mesmo tempo não perdendo. Como assim? Porque aquele par de elétrons vai fazer parte agora da camada de valência dos 2 átomos. Então, se antes o carbono tinha 4 elétrons na camada de valência dele, ele recebeu mais 4 que estão sendo compartilhados pelos hidrogênios, agora ele está com 8, estável. E cada átomo de hidrogênio só tinha um, está compartilhando ali, está estável com 2. No caso, eles vão fazer o quê? Mais uma vez, de acordo com a regra do octeto, atingir a configuração de um gás nobre. É o objetivo de todo mundo, é o que todo mundo quer ser na vida, é isso daí. Outra coisa importante é que nós vamos ter algumas nomenclaturas agora. Na ligação iônica, nós não diferenciávamos quando um átomo doava 2 elétrons ou perdia 2 elétrons, além da carga. Nós colocávamos lá, se ganhou 2 elétrons, menos 2. Se perdeu, mais 2. Na ligação covalente, nós vamos ter alguns jeitos de representar isso, mas a princípio, quando você compartilha um par de elétrons com outro átomo, você tem uma ligação simples, uma ligação covalente simples. Quando você vai compartilhar 2 pares de elétrons com outro átomo, você vai ter uma ligação covalente dupla. E pode também compartilhar 3 pares de elétrons com outro átomo, que é possível, que é uma ligação covalente tripla. Normalmente chama-se só de ligação dupla, simples e tripla, mas são as formas como o número total de elétrons que os 2 átomos podem compartilhar na ligação covalente. Depois nós vamos ver mais para frente algumas outras nomenclaturas sobre essas ligações, mas eu vou adiantar para vocês, é uma coisa bem simples. Que na ligação simples, nós temos uma ligação sigma. Só decorem essa nomenclatura por enquanto. Na ligação simples, nós temos a ligação sigma, é o nome dela. Na ligação dupla, nós temos uma sigma e uma pi. E na ligação tripla, nós temos uma sigma e 2π. Depois vai fazer mais sentido, mas só vão lembrando aí que vocês vão se refrescar a memória mais pra frente. E outra coisa é que, assim como tinha composto iônico lá na ligação iônica, composto metálico na ligação metálica, na ligação covalente nós vamos ter a molécula. Ah, Pita, então eu não posso chamar de molécula um composto iônico ou um composto metálico?
Você não pode falar com 100% de exatidão. A molécula só existe numa ligação covalente. Se você não tiver um composto molecular, você não tem uma molécula. Você tem outros compostos iônicos ou metálicos. Mas molécula você só tem no composto covalente. Composto molecular, assim pode dizer. E aí, como eu estava falando anteriormente, a gente tem aqui a ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Para vocês terem uma ideia. Na ligação simples, eu já falei, temos uma ligação sigma. Na ligação dupla, uma sigma e uma pi. E na ligação tripla, uma sigma e duas pi. Fórmula eletrônica. Do mesmo jeito que na ligação, no composto iônico, nós temos fórmulas estruturais e fórmulas eletrônicas e fórmulas do composto molecular, aqui na ligação covalente nós vamos ter a fórmula eletrônica, ou de Lewis, assim como a fórmula estrutural e também a fórmula molecular. Mas na fórmula eletrônica, ou também chamada de Lewis, que se você lembrar lá, era um dos caras que fez a teoria da distribuição eletrônica, basicamente você vai indicar o número de elétrons na camada de valência de cada átomo e os pares de elétrons entre eles. É isso que você vai fazer na fórmula eletrônica. Você vai pegar o número de elétrons que tem na camada de valência de cada átomo e você vai identificar todas as ligações que estão sendo compartilhadas. Você vai identificar quantos elétrons estão sobrando em cada átomo que não estão fazendo ligações. Mas a gente vai entender direitinho como é que faz, como é que constrói essa fórmula eletrônica em cada ligação. Isso daqui são fórmulas eletrônicas. Aqui você tem todos os elétrons da camada de valência de cada átomo representados e as ligações que eles estão realizando em cada átomo também. Vamos lá. Primeiro passo para fazer uma fórmula eletrônica de um átomo. Você vai contar exatamente a quantidade de elétrons que tem na camada de valência de cada átomo e vai posicioná-los de acordo com onde eles estão, certo? Você vai primeiro contar. O hidrogênio, na camada de valência, ele tem um elétron. O oxigênio, na camada de valência, ele tem 6 elétrons. Aí nós estamos usando o exemplo do H2O, da água. Ao todo, H2O, nós temos 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, o que temos? Nós temos, ao todo, 8 elétrons, vindo um elétron de cada hidrogênio e 6 elétrons do oxigênio. Ah, Pita, mas o hidrogênio ele só tem um elétron, tá? Mas nós temos 2 átomos de hidrogênio interagindo. Então, nós temos ao todo 8 elétrons, 6 dos oxigênios e 2 dos hidrogênios. Segundo passo, a gente vai posicionar os átomos de acordo com a maior valência com que eles podem chegar. Como assim? Lembra lá de propriedades periódicas que estava falando de valência, que era quantos átomos de hidrogênio cada átomo poderia se ligar? É basicamente isso daí. Então, o oxigênio ele possui valência 2. Então, ele tem uma valência maior que o hidrogênio, que é a valência 1. Logo, o oxigênio vai ficar no meio ali. Ele é o que tem a maior valência. E, normalmente, eles vão ficar no meio. Podem existir algumas exceções, mas é bem raro mesmo. Essas exceções são bem raras. Normalmente, o elemento que tem a maior valência vai ficar sempre no meio da ligação covalente. E o segundo passo é só isso, só você posicionar. No caso, quando eu tenho 2 elementos repetidos, o hidrogênio só pode fazer uma ligação porque ele tem valência 1. Logo, vão ficar 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio que tem valência 2. Terceiro passo, fazer uma ligação entre cada átomo. O que é fazer uma ligação? Como eu já falei no conceito, fazer uma ligação é compartilhar um par de elétrons entre 2 átomos. E aí, vamos ter que... Você só vai fazer isso. Você vai colocar um par de elétrons entre cada átomo. É só isso que precisa fazer. Ali, coloquei um par de elétrons entre os 2 hidrogênios e o oxigênio. Cada um fazendo aí uma ligação entre cada. Quarto passo, estabilizar os átomos das extremidades de acordo com a regra do octeto. O que diz a regra do octeto? Os átomos ficam estáveis quando eles atingem a configuração eletrônica de gás nobre. É somente isso. Ele vai atingir a configuração de gás nobre. O hidrogênio estaria atingindo a configuração eletrônica do hélio, porque ele fica estável com 2 elétrons na última camada. Então, quando você fez a primeira ligação simples entre o hidrogênio e o oxigênio, primeira ligação covalente, primeiro compartilhamento de elétrons entre os dois, os 2 hidrogênios já ficaram estáveis. Já atingiram a configuração que eles precisavam. Eles não precisam fazer outra ligação, não precisa para preencher outros elétrons para poder ficarem estáveis. Já estão estáveis. E aí, tem que lembrar aqui, o que eu faria nesse caso? Como vamos ver no outro exemplo. Eu iria posicionar cada elétron restante
preenchendo até que os elétrons das extremidades fiquem estáveis. É só isso que eu ia fazer. Nesse caso, já estão estabilizados, então vamos para o próximo passo, passo quinto. Colocar todos os elétrons que sobraram no átomo central. Ao todo, nós temos 8 elétrons. Nós utilizamos 4, porque fizemos uma ligação simples aqui na esquerda e outra ligação simples ali na direita. Quantos estão faltando? Estão faltando 4. Nós temos 8 ao todo. Então eu vou posicionar todos esses 4 que estão faltando no átomo central, que é no átomo do oxigênio. Eu estou colocando eles ali entre um oposto do outro, só para vocês entenderem que eles vão ficar no meio, mas o posicionamento deles na ligação vai ser bem relevante, que nós vamos ver isso daí lá em polaridade. Mas por enquanto não vai vir ao caso. Sexto passo. Você vai fazer ligações de elétrons, você vai fazer outras ligações, outros compartilhamentos, de forma com que todos os átomos consigam ficar estáveis de acordo com a regra do octeto. Pita, mas o oxigênio já está estável, está com 8 elétrons, o hidrogênio já está estável, está com 2 elétrons cada um. O que mais eu tenho que fazer? Exatamente, não precisa fazer mais nada. A gente já fez todas as ligações possíveis para poder deixar todos os átomos estáveis. Tanto o oxigênio quanto os hidrogênios estão estáveis. Então, tranquilo, não precisa fazer mais nada aqui, nesse exemplo. Mas, por exemplo, se tivesse precisando ainda de elétrons, algum átomo para ficar estável, eu não ia ter como colocar mais elétrons, porque nós já colocamos todos os elétrons que nós tínhamos no quinto passo, no passo anterior. Então eu teria que fazer mais ligações, fazer ligações duplas, fazer ligações triplas para atingir essa estabilidade, como a gente vai ver no outro exemplo. E no sétimo passo, se você fez tudo isso, terminou lá, tentou fazer ligações duplas e simples para deixar os átomos estáveis e não conseguiu ainda, bom, ou ele vai ser uma exceção à regra do octeto, que a gente vai trabalhar, ou você fez errado. Um dos dois. Porque em 100% dos casos que os átomos não forem exceções à regra do octeto, esse esquema, esse passo a passo vai funcionar. E esse passo a passo seria muito mais interessante se eu estivesse fazendo com vocês na lousa, bonitinho, mas eu tentei montar esse passo a passo justamente para vocês conseguirem fazer em casa. Vocês revisarem, bom, eu vou fazer aqui a distribuição, a fórmula eletrônica dessa ligação, do H2O, do CH4, de um por um, passo a passo. E aí você vai olhando cada slide, vai vendo passo 1, vai fazendo, passo 2, fazendo, até que você vai conseguir fazer sozinho com o tempo. Mas vamos para outro exemplo aqui, só para desencargo de consciência, né? Agora eu fiz o exemplo do SO3, ou então trióxido de enxofre, que é um óxido que vocês vão ver aí na nomenclatura com o professor Ian. Primeira coisa, primeiro passo de sempre, contar a quantidade de elétrons. Quantos elétrons cada átomo tem na camada de valência? O oxigênio nós sabemos que tem 6 elétrons, ele está ali no grupo 16, então ele tem 6 elétrons na última camada. O enxofre vai ser a mesma coisa, está no mesmo grupo do oxigênio, dos calcogênios. Então ele também vai ter 6 elétrons na última camada, porque ele também está no grupo 16. Então, ao todo, eu vou ter 24 elétrons nessa ligação aí. Tem 24 elétrons que eu vou precisar distribuir para que todo mundo fique estável. Então vamos lá, a gente já fez a quantificação. Temos 3 átomos de oxigênio, então 18 elétrons do oxigênio e 6 elétrons do enxofre. Segundo passo, posicioná-los de acordo com os átomos de maior valência. No caso, a valência do oxigênio e do enxofre seria a mesma de acordo com as propriedades periódicas. Nós vimos que como eles estão no mesmo grupo, logo eles vão ter a mesma valência. Entretanto, o enxofre, por ele ter uma camada a mais, ele se permite fazer uma ligação a mais. Ou seja, ainda assim, ele vai ter valência 2, mas ele pode fazer uma ligação a mais que ele vai compartilhar 2 elétrons só dele. Isso aí a gente vai conversar depois, que seria a ligação coordenada dativa que não existe mais. A nomenclatura não existe mais. A gente vai conversar daqui a pouquinho, mas por enquanto pensem que como ele tem o maior número de camadas, ele pode fazer uma ligação a mais. Terceiro passo, nós vamos estabelecer uma ligação simples entre cada átomo. Ali, fizemos uma ligação simples entre os 4 átomos existentes, né? Já utilizamos 6 elétrons até agora. Ao todo eram 24. Vamos lá. Próximo passo, estabilizar todos os átomos das extremidades de acordo com a regra do octeto. Vamos colocar todos os elétrons restantes nos átomos para que eles atinjam a estabilidade. A gente fez ali, colocou. Ao todo, nós temos 24 elétrons já posicionados. Podem contar ali. O oxigênio está com 8 elétrons,
em cada uma das 3 ligações que eles estão fazendo. Que ele está com uma ligação compartilhando 2 elétrons e tem 6 elétrons ali no átomo, nos átomos das extremidades, cada um. Ou seja, todos estão estáveis, menos o enxofre, que está somente com 6 elétrons. Quinto passo. O quinto passo seria colocar os elétrons restantes no enxofre ali para estabilizá-lo. Só que ele já está, ele não tem mais elétron para colocar. Eu não tenho mais de onde tirar elétron. Já usei os 24 elétrons. Então o que eu vou fazer? Isso mesmo. Vou ter que fazer mais ligações para poder estabilizar todo mundo. Que é o que nós vamos ao sexto passo. Eu posso pegar qualquer um desses átomos de oxigênio e fazer uma ligação dupla, uma segunda ligação com enxofre, que seria compartilhar 2 elétrons. Ah, Pita, mas você falou que os 2 elétrons que iam ser compartilhados eram do enxofre. Por que agora que você pegou os elétrons que estavam no oxigênio para fazer essa ligação dupla? Essa forma como nós estamos criando essa fórmula eletrônica, esse passo a passo, ele é um dos jeitos de você construir essa fórmula eletrônica e não é falha. Mas desse jeito nós não especificamos as ligações coordenadas rotativas. Novamente, a nomenclatura não existe mais. Mas ao não especificá-las, nós não sabemos da onde especificamente vai sair esse par de elétrons. Mas ele não importa, porque nenhuma questão hoje em dia vai te perguntar de ligação coordenada rotativa. Eu vou explicar depois, mas é só para desencargo de consciência, para quem aprendeu isso aqui de outro jeito. Eu acho que muita gente pode ter aprendido com a coordenada ou dativa. Quando você vai pegar esses 2 elétrons do oxigênio, você pode confundir um pouquinho. Mas o que acontece é que tanto o enxofre quanto o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. E quem vai compartilhar, quem vai fazer uma ligação dupla, é o enxofre que vai compartilhar 3 elétrons com um átomo de oxigênio, e esse outro átomo de oxigênio vai compartilhar só um elétron. É como se o enxofre fosse um cara bem proativo, sabe? Como se fosse um cara generoso. Ele está compartilhando 3 elétrons dele. Mas, por enquanto, é isso. Vamos ver agora. Sétimo passo. Novamente, ali só para conferir as coisas. O enxofre não é uma exceção à regra do octeto. Não nesse caso. Vamos lá. Ligação coordenada dativa. Por que eu coloquei o WTF ali no final? Que é algo que não existe mais. É uma nomenclatura que foi abolida. Não cai mais nenhuma questão de vestibular. Isso não é mais questionado. Mas ainda assim eu vou explicar porque muita gente pode ter aprendido isso. Porque em alguns casos, como no caso do trióxido de enxofre, que nós fizemos exemplo, eu vou ter ligações coordenadas ou ligações dativas. O que significa isso? O enxofre, ao invés de ele compartilhar um elétron com o oxigênio e o oxigênio compartilhar um elétron de volta, o enxofre vai compartilhar 2 elétrons com o oxigênio. Ele vai ser bem generosozão, enquanto o oxigênio não vai compartilhar nenhum elétron. Enquanto o oxigênio não vai dar nenhum elétron para esse compartilhamento. Ele só vai pegar os 2 que o enxofre tá ali compartilhando já e vai fazer uso deles. É isso que é ligação coordenada dativa. Mas você não precisa saber muito bem disso, é só você fazer a fórmula eletrônica como nós já vimos anteriormente, que qualquer questão que você vai pedir, qualquer questão que te pedir a fórmula eletrônica, ou qualquer coisa que derive dela, você vai conseguir alcançar por aquele método. Você não vai precisar saber isso daí. E é uma ligação simples como qualquer outra. Não tem como diferenciar. Tanto essa ligação simples aqui, quanto qualquer outra, é ligação simples. É uma ligação sigma, como a gente viu. Mas só reforçando, qualquer coisa que vocês precisarem a partir de uma fórmula eletrônica, aquele outro método pode servir. Vai prover tudo que vocês forem utilizar. Esse método aqui, da ligação coordenada dativa, é só um detalhe que criaram e que já foi abolido. Então, tranquilo. Segue. Próxima fórmula estrutural. Eu acho que nós não vimos fórmula estrutural na ligação iônica ou na ligação metálica. Mas fórmula estrutural é basicamente você representar as fórmulas eletrônicas, né? Você representar a ligação através de tracinhos. É só isso. No lugar de cada par de elétrons que está sendo compartilhado, você vai colocar um tracinho. Se eu tenho uma ligação simples, vou colocar um tracinho. Tem um par de elétrons. Se eu tenho 2, vou colocar 2 tracinhos. Uma ligação dupla. Se eu tenho uma ligação tripla, vou colocar 3 tracinhos. Então a gente tem um exemplo. Ó. No trióxido de enxofre, mais uma vez, a gente tem 2 ligações simples e uma ligação dupla. No H2O, nós temos 2 ligações simples. E no N2, que é no gás nitrogênio, né, nitrogênio puro,
nós temos uma ligação tripla entre os dois átomos de nitrogênio. Fórmula molecular, que seria o equivalente à fórmula do composto iônico, a fórmula de composto metálico lá das outras ligações, mas a fórmula molecular ela vai representar a quantidade de átomos que estão interagindo. Você vai ter ali na água H2O, no enxofre o SO3 e no nitrogênio N2, que é o número e quantidade de átomos, né? Mas como que eu sei qual átomo vai vir primeiro e qual átomo vai vir em segundo na fórmula molecular? Você sempre vai colocar primeiro o elemento menos eletronegativo e depois o elemento mais eletronegativo. Lá no composto iônico, nós tínhamos que primeiro, do mesmo jeito, era sempre o elemento menos eletronegativo e depois o elemento mais eletronegativo. No caso, o primeiro metal, depois o metal. Aqui, a mesma coisa, seguiu o mesmo raciocínio. Exceções à regra do octeto. Aqui a gente vai começar a ver umas coisinhas que é complicado, porque vocês não tem outro jeito além de decorar. Eu vou aqui fornecer o máximo de exceções a vocês. Não quer dizer que vocês vão decorar todas, obviamente, mas se vocês começarem a pensar um pouquinho, vocês vão ver que com o tempo vocês vão se acostumando. Ah, esse átomo realmente faz exceção. Ou esse átomo faz exceção à regra do octeto. Vocês têm que decorar o máximo possível? Sim. Até onde vocês conseguirem decorar, decorem. Quantos átomos fazem exceção à regra do octeto? E quais são eles? Nas exceções à regra do octeto, já adianta a vocês que os átomos das extremidades sempre vão ficar estáveis. O que significa? Você sempre vai começar, como temos lá no passo quinto da fórmula eletrônica, vocês vão sempre estabilizar primeiro os átomos das extremidades. Porque os átomos centrais, nas exceções, sempre são eles quem formam essas exceções. Aqui nós temos o exemplo do fluoreto de berílio, BF2, na qual os dois átomos de flúor ficam estáveis, com 8 elétrons cada um, e o berílio fica estável somente com 4 elétrons na última camada. Como assim ele fica estável só com 4? Pita, você não tinha dito que a regra do octeto ele só ficava com 8 ou com 2 no caso do lítio, do hélio, do hidrogênio? Então tentem decorar o máximo de exceções que vocês puderem, mas lembrem quando forem fazer a distribuição eletrônica de seguir o quinto passo. Primeiro estabilizem os átomos das extremidades para depois estabilizar o átomo central. Se você fizer tudo certinho e o átomo central não conseguir atingir a regra do octeto, não conseguir os 8 elétrons da última camada, então é uma exceção à regra do octeto. Próxima exceção, o boro. Aqui temos o exemplo do boro se estabilizando com 6 elétrons. Ele tem essa capacidade de estabilizar com 6 elétrons. Aí o exemplo do fluoreto de boro. Mais uma vez, os átomos das extremidades ficando estáveis e o átomo central não. Agora, o cloreto de fósforo. O fósforo tem a capacidade de estabilizar com 10 elétrons na última camada. Então ali temos vários átomos de cloro interagindo com o átomo de fósforo, né? Fazendo ligação simples cada um. Todos os átomos de cloro estáveis. Outro exemplo, fluoreto de enxofre. Temos 6 átomos de flúor interagindo com um átomo de enxofre. Novamente, os átomos das extremidades estáveis. E o enxofre estável com 12 elétrons. Pita, mas nas exceções das regras do octeto, essas exceções, os átomos centrais também ficam estáveis? Também ficam estáveis. Não é porque ele tem 12 elétrons na camada de valência dele que ele não está estável. Bom, ele está menos estável do que ele estaria se ele tivesse com 8 elétrons. Mas ele não está completamente estável, se é isso que você está se perguntando. Outro exemplo aqui. Esse aqui eu não achei na internet um exemplo que tivesse com a fotinha dele perfeitinho, então eu tive que moldar. Mas o nitrogênio também é uma exceção à regra do octeto, podendo se estabilizar com 7 elétrons. Eu acho que é um dos únicos átomos aí que vai se estabilizar com o número ímpar de elétrons. O nitrogênio, tanto no NO2, que é no óxido nítrico, quanto no NO, que é o óxido nitroso, se estabiliza com 7 elétrons na última camada. Próximo exemplo, o cloro. O cloro, também como o nitrogênio, se estabiliza com 7 elétrons na última camada. Ele faz aí no dióxido de cloro, como você pode ver, 2 ligações simples com oxigênio. Cada oxigênio fica estável com 8 e o cloro com 7. E aí? Agora você vai olhar para mim e vai pensar, Pita, eu vou ter que decorar tudo isso, mas não tem nenhum átomo que nunca vai ser exceção à regra do octeto? Então, dos metais, o flúor, o oxigênio e o carbono nunca vão ser exceção à regra do octeto. Nunca. Primeiro, porque o flúor e o oxigênio são muito eletronegativos, são respectivamente o primeiro e o segundo elementos mais eletronegativos da tabela periódica, então eles têm muita capacidade de puxar elétron,
Então, dificilmente eles não vão atrair o elétron para ficar negativo e para ficar estável. E o carbono, porque ele tem algumas propriedades específicas que permitem com que ele tenha um número de valência 4, eletronegatividade perfeita, tudo se encaixa para o carbono nunca desrespeitar a regra do octeto. Então, sempre que você tiver esses 3 átomos envolvidos, eles vão ficar estáveis. Se você tiver, sei lá, 3 átomos aí e um que você não tem certeza de qual seja o outro, eles vão ficar estáveis. Então, se você não souber se o outro átomo, sem ser esse daqui, vão ser exceções da regra do octeto, estabilizem esse e o outro vai ficar de boas. No caso, por exemplo, de não ter um átomo central, né? No caso de serem só 2 átomos interagindo, como no óxido nitroso, onde é só NO. Aí você só tem o nitrogênio e o oxigênio, não tem um átomo central, não tem como saber qual que você vai dar prioridade para estabilizar. Logo, se você souber que o oxigênio nunca vai ser restrição à regra do octeto, primeiro você vai estabilizar o oxigênio. Agora, quando você tem mais de 2 átomos, você sempre vai estabilizar primeiro os átomos das extremidades, né? É isso aí. Agora, propriedades das substâncias moleculares. Como a gente pode ver, eles podem ser sólidos, podem ser gasosos, podem ser até líquidos nas condições ambientes. Então, eles não têm uma regularidade quanto a isso. Mas eles possuem ponto de fusão de ebulição relativamente baixo. Pensa na água, nos gases. A maior parte dos gases, dos ametais, vão formar gases, né? E na temperatura ambiente e vão ter pontos de fusão e de ebulição muito baixos. A água tem um ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Um composto metálico tem a 5.000 graus Celsius. Então você pode ter uma diferença daí. E eles também nunca vão conduzir corrente elétrica nem no estado sólido, nem no estado líquido, nem no estado gasoso, quando puros. Ou seja, a água, quando está pura, ela não conduz corrente elétrica? Não. Todo filme que faz você pensar ao contrário, está enganado. O que faz, às vezes, a água conduzir corrente elétrica são os sais que estão dissolvidos nela. Porque, como vocês já viram, quando tem uma ligação iônica, um composto iônico, quando ele está dissolvido no solvente, o solvente passa a conduzir corrente elétrica também por causa dessa dissolução. Então, a água pura nunca vai conduzir corrente elétrica. E é difícil achar água pura por aí, né? Agora, o outro assunto que eu queria dar nessa aula, que eu estou adiantando, é geometria molecular. É um assunto que é bem tranquilo, é bem de boas. É só você decorar algumas coisas. Então, eu vou retomar mais pra frente, quando nós vamos trabalhar polaridade, vou retomar esse assunto de novo. Mas eu queria adiantar só para vocês já terem em mente o que ele significa. Que nessas ligações covalentes, em toda ligação covalente, nós vamos ter uma geometria da molécula. Na ligação iônica, vocês lembram que os compostos iônicos formavam o retículo cristalino iônico, certo? Eles tinham aquele cubo que eram formados, onde cada átomo era ligado a 6 outros átomos a quem eles estavam se ligando, né? Na ligação metálica, nós tínhamos o retículo cristalino metálico, onde todos os átomos se juntavam ali no mar de elétrons ao redor. Na ligação covalente, nós não vamos ter um modelo específico, mas nós vamos ter vários. Nós vamos ter muitas geometrias moleculares possíveis, não vamos ter só uma, porque os átomos podem se arranjar de muitas formas nessa ligação. Eles vão ter alguns ângulos que vão formando de acordo com a polaridade que eles vão fazendo, por isso que eu vou retomar a polaridade nessa aula. Mas, basicamente, geometria molecular é a forma de organização do posicionamento dessas ligações das moléculas. Como é que 2 átomos vão estar se ligando, como é que 2 átomos vão estar interagindo um com o outro, qual vai ser a posição que eles vão fazer ali, se eles vão ficar um de cabeça para baixo, vai ficar... Como a gente viu aqui no exemplo, tá tudo plano, né? Você não consegue ver uma tridimensionalidade, não consegue ver a geometria disso daqui, você só vê tudo plano. Mas o que acontece na realidade não é que fica exatamente bonitinho, como se fosse uma flor, o composto molecular, a molécula. Pense nisso como tridimensional. Eu vou ter vários ângulos se conectando de forma que forme alguma figura, outra figura geométrica. Mas não é algo plano, sabe? Eles não estão todos no mesmo plano geométrico ali. Eles são, de fato, tridimensionais. Então, o que eu peço para vocês aqui é que pensem nessas moléculas como tridimensionais. Mas o que faz elas serem tridimensionais? Isso aí tem uma teoria que explica que é o modelo da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Esse modelo, ele afirma que existe repulsão entre 2 pares de elétrons. Porque pensa comigo. Negativo repele negativo e negativo atrai positivo. Então, se eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhados entre 2 átomos,
Você não acha que eles vão estar ali mais ou menos no meio termo entre as duas eletrosferas? Sendo assim, eles vão estar muito, muito próximos de outros elétrons. Como eles vão estar muito próximos de outros elétrons, dois pares que estão sendo compartilhados, por exemplo, eu tenho aqui o exemplo da água. Por exemplo, eu tenho aqui a água, a molécula de água. Vocês lembram que o hidrogênio e o oxigênio estabelecem uma ligação simples entre cada átomo? E o oxigênio fica com dois pares de elétrons restantes ainda nele sem estabelecer nenhuma ligação? Que ele precisa de 8 elétrons para ficar estável, né? Ali no compartilhamento ele só compartilhou 4 ao todo. Então, ele ainda tem 4 que estão ali na eletrosfera do oxigênio, só na eletrosfera dele. Então, esses pares de elétrons, assim como os outros dois pares de elétrons, vão estabelecer repulsões. Os pares de elétrons que estão ali sem fazer nenhuma ligação, os pares de elétrons não ligantes, estão estabelecendo uma repulsão em relação aos pares de elétrons que estão ligantes. Da mesma forma como os pares de elétrons ligantes também estão estabelecendo uma repulsão entre si. E também, pares de elétrons não ligantes também estabelecem uma repulsão. Eu sei, é só você pensar, todos os elétrons vão se repelir. E o ângulo que eles vão formar vai depender muito de onde está localizado esses pares de elétrons. Porque pensa comigo, o que acontece aqui? Os pares de elétrons do oxigênio estão aqui para cima. Vamos ver aqui. Eu coloquei aqui os pares de elétrons, um lá em cima e outro lá embaixo, no oxigênio. Entretanto, a posição correta seria se os dois estivessem acima do oxigênio. Por quê? Eles vão repelir os átomos de hidrogênio para baixo. Se fosse assim, não faria muito sentido. Isso é o que acontece de verdade. Esses dois pares de elétrons que não estão fazendo nenhuma ligação com o oxigênio vão exercer uma repulsão entre si e entre os pares de elétrons que estão fazendo a ligação, que estão no compartilhamento. É como se os átomos de hidrogênio fossem empurrados para baixo por causa dessa repulsão. E é por isso que eu vou formar ângulos, vou formar geometrias moleculares nas ligações. Por isso que eu vou ter essas geometrias tridimensionais. Mas o importante é nós entendermos quais são os tipos de geometrias moleculares existentes. Existem muitas geometrias moleculares. Obviamente, algumas são mais cobradas que outras. E eu vou ensinar um macete para vocês identificarem qualquer geometria molecular em qualquer situação. E é um macete dos bons, porque não tem exceção, hein? Quando o macete tem exceção é porque tá zoado. Nesse caso aqui, os macetes não têm exceções nenhuma. Só decorarem os macetes que é tranquilo. Por enquanto, vamos só conhecer os tipos de geometrias moleculares. Nós temos uma geometria linear, que é quando eu não tenho nenhuma angulação, eu tenho só uma linha entre os átomos. Nós temos uma geometria angular, que é quando eu tenho uma angulação, que é como também um exemplo da molécula de água, né, o H2O. Nesse caso, o H2S. Nós temos uma geometria trigonal plana, ou também conhecida como trigonal, que é um átomo ligado a 3 outros átomos, que tem o mesmo ângulo entre si, de 120 graus. Na geometria linear, obviamente, são 180 graus, né? E na geometria angular, esse ângulo varia. Não existe um ângulo específico para a geometria angular. Mas, normalmente, você vai ter ali na faixa de aproximadamente 90 graus, assim, 89 graus, nessa faixa. Na trigonal plana é 120 graus. E se você parar para pensar, essas três geometrias são planas. Elas três estão no mesmo plano geométrico. Você tem, tipo, tudo ali no... Se você traçar você consegue desenhá-las no papel sem ter que ter profundidade. É isso que eu quero dizer quando eu digo que elas estão planas. Aí a gente começa a vir para uma outra geometria que já é tridimensional. Que você não consegue desenhá-las num plano sem profundidade. Que é como a gente já tem aqui a piramidal. Que é como se fosse de fato uma pirâmide. Com um átomo no topo, que seria o átomo do nitrogênio, no caso como é o caso do gás amônia, que ali é NH3. E tem uma angulação de 107 graus entre cada átomo. Todas as ligações fazem entre as outras 107 graus. É algo bem regular. Aí eu tenho aqui a geometria tetraédrica, que também é tridimensional, que vai formar... É como se fosse uma pirâmide, só que no centro dessa pirâmide, dentro dela, tivesse um átomo. Ali eu tenho um átomo de carbono ligado ao topo da pirâmide, o hidrogênio lá em cima, e aos outros vértices da pirâmide embaixo, como se fossem os vértices da base.
E como se o átomo do carbono estivesse dentro da pirâmide, assim, tridimensionalmente falando. E cada ligação vai fazer entre si 109 graus. Esses ângulos, às vezes, é importante que eles cobram ângulos. Às vezes, não sempre, mas às vezes eles cobram ângulos. Então, se você souber os ângulos os mais regulares, assim, que é o caso da linear, da trigonal plana e da piramidal, é interessante aí vocês pensarem nas outras. Outra geometria que é meio rara de existir é a gangorra. A gangorra é como se fosse de fato uma gangorra. Eu tenho um átomo central, como se fosse no vértice da gangorra, né, onde ela vai fazer a curva, que aqui está sendo representada pelo enxofre, nesse floreto de enxofre. E aí eu vou ter ligado a dois pés de flúor, que é como se fosse o tripé ali, tripé não, bipé da gangorra, e os bancos da gangorra, que é cada flúor. É literalmente esse o nome, é gangorra mesmo, geometria molecular, o nome é gangorra. Outra, eu vou ter o quadrado planar, que é uma ligação, é uma geometria que está num plano existencial só, e é um átomo central ligado a quatro outros átomos. Aí eu coloquei o exemplo do xenônio, você vai pensar, Peter, mas o xenônio ele não é gás nobre? Então, alguns gases nobres também fazem exceção à regra do octeto, principalmente o xenônio, e ele consegue se estabilizar com muitos elétrons. Aqui nesse exemplo está se estabilizando com 12, né? Com um de cada flúor, numa ligação. Mas o que importa aqui é vocês decorarem a geometria molecular. Aí também tem a bipiramidal ou bipirâmide trigonal, que é como se fosse um átomo ali formando duas pirâmides. Tá vendo ali o fósforo? O fósforo ele tá na base das duas pirâmides. E se você usar um cloro para cima, você vai ter uma pirâmide com um vértice em cima. Se você usar o cloro de baixo, você vai ter uma pirâmide com o vértice embaixo. Então é como se tivesse duas pirâmides, uma de costas para outra. Por isso que é chamada de bipiramidal, né? Ou bipirâmide de base trigonal. Porque eu tenho, de fato, uma bipirâmide de base trigonal, né? Aqui, outro exemplo, é o fluoreto de bromo, onde a gente tem uma pirâmide com base quadrada. Pense que o bromo está no centro da base da pirâmide e cada flúor é um vértice. Ou seja, tem um vértice do flúor lá em cima, com cada ligação estabelecendo 90 graus entre si. É interessante pensar que aqui, nessa pirâmide quadrática, cada ligação vai estabelecer 90 graus entre a outra. Bem interessante isso daí. E a mesma coisa na octaédrica, ou bipirâmide quadrática, onde vou ter um átomo no centro do plano, no centro do plano da base, onde vou ter o enxofre como centro do plano da base, e cada átomo de flúor representando o vértice do octaedro ou da pirâmide quadrática. Se você não conseguir visualizar, pensa só que você tem um plano da base, onde o enxofre está, e para cima eu vou ter uma pirâmide de base quadrada, e para baixo vou ter outra pirâmide de base quadrada, como se fosse um octaedro, ou um dado de 8 lados. E para desencargo de consciência, eu estou apresentando a geometria molecular em forma de T. Ela não é pedida quase nunca, mas só para, né? Não vamos arriscar. Que é basicamente uma geometria molecular em forma de T. Eu não tenho também... Eu tenho nesse caso tridimensionalidade. Não. Eu não tenho nesse caso tridimensionalidade. Todas podem ser desenhadas num plano tranquilamente. Mas é basicamente um T, onde o átomo central, que nesse caso aqui é basicamente um T, onde no átomo central, nesse caso o cloro, faz parte do centro do T, bem no meiozinho. E cada extremidade do T é o átomo ao qual ele está ligado. Mas agora vamos ao macete, melhor parte da aula. Você tem um jeito de descobrir qualquer geometria molecular só pela distribuição eletrônica, pela fórmula eletrônica ou de Lewis da ligação, do composto. Se você fizer a fórmula de Lewis da molécula e você tiver essa tabelinha aqui, você descobre a geometria molecular de qualquer ligação, qualquer composto, sem exceção nenhuma. O que você precisa saber? O número de átomos que estão interagindo na molécula, se sobra par de elétrons no átomo central ou não, e se sim, quantos pares, e você já saberá a geometria da molécula. Ou seja, aqui, vamos começar pela linear. Se eu tenho dois átomos na molécula, obviamente é linear, porque não tem como ter outra coisa. Agora, se eu tenho três átomos na molécula, pode ser linear ou angular. Linear vai ser se não tiver nenhum par de elétrons no átomo central sobrando. E angular vai ser se eu tiver. Aqui, angular, obviamente,
eu tenho par de elétrons no átomo central, e na linear eu não tenho par de elétrons no átomo central. Todos ali estão fazendo ligações. Agora, quando eu tenho quatro átomos na molécula, pode ser trigonal plana, piramidal ou em forma de T. Vai ser trigonal plana quando eu não tiver elétrons no átomo central, e vai ser piramidal quando eu tiver só um par de elétrons nesse átomo central. E em forma de T, quando eu tiver dois pares de elétrons no átomo central. Basicão. Agora, quando eu tiver 5 átomos na molécula, pode ser tetraédrica, gangorra ou quadrado planar. Vai ser tetraédrica quando eu não tiver par de elétrons no átomo central. Vai ser gangorra quando eu tiver par de elétrons no átomo central, independente do número, e não for um gás nobre que estiver interagindo ali. E vai ser quadrado planar quando eu tiver um gás nobre e o par de elétrons sobrando, obviamente, no átomo central. Se eu tenho um gás nobre, eu vou ter par de elétrons sobrando, né? E aqui a gente pode ver na quadrada planar, que é o xenônio e o flúor, e na gangorra e a tetraédrica, nesses outros dois exemplos. Agora, quando eu tiver seis átomos envolvidos na molécula, eu posso ter bipiramidal, ou bipirâmide trigonal, ou bipirâmide com base quadrada. Vai ser bipiramidal quando eu não tiver par de elétrons no átomo central, e vai ser pirâmide com base quadrada quando eu tiver par de elétrons no átomo central, independente da quantidade. E quando eu tiver 7 átomos envolvidos na molécula, eu vou ter octaédrica ou bipirâmide quadrática. Nesse caso, eu acho, a não ser que seja um gás nobre, não tem como eu ter par de elétrons no átomo central. Mas mesmo se tiver, vai ser ainda octaédrica ou bipirâmide quadrática. Porque eu não tenho como organizar os átomos de outro jeito, senão esse quando eu tenho 7 átomos envolvidos. E é isso aí. Finalmente acabamos mais uma aula. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço perdão, porque eu não vou conseguir lançar a lista de exercícios ao mesmo tempo que a videoaula dessa vez, porque eu tenho literalmente um trabalho para entregar na segunda-feira, que é amanhã, e coincidentemente é meu aniversário, eu tenho muita coisa para fazer para segunda-feira, mas não que esteja colocando o aniversário em prioridade, nada disso, mas é só porque eu não vou fazer nada, né, ficar em casa. É porque, como eu tinha esse trabalho, eu realmente tinha que me preparar muito e eu tenho que apresentar o trabalho aí, né, o seminário. Então, eu tô bem apertado, tô gravando esse vídeo no domingo de manhã, aí daqui a pouco eu vou ter reunião com o meu grupo do trabalho, e eu ainda não tive tempo para fazer esses exercícios sobre esse assunto, mas eu acho que até quarta, quinta-feira, no máximo, estourando, eu posto esses exercícios. Então fiquem ligados, se eu postar esses exercícios, eu vou comentar de novo no post de orientações, atualizando que eu já postei, e tá tudo lá, só dá uma olhada. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula, não foi tão curta quanto eu achei que seria, mas é isso aí. Obviamente, se você tiver alguma dúvida, pode chegar comigo. Bons estudos. Obrigado.